Oi, gente. Olha que luz linda é essa. Hoje é terça-feira, são 29 de dezembro de 2015 e são quase 7 horas da noite, horário de verão. Então é bem aquela hora do crepúsculo mesmo, sabe? Que não tem aquela luz do dia, mas ainda não é noite. Nossa, lindo, tô achando lindo esse azul, né, que transparece aí pela janela e tal. Muito bonito. Tô indo para casa. Eu hoje não fiquei o dia todo no trabalho, apesar de eu ter voltado para lá no fim da tarde para editar o programa que vai ao ar amanhã às 23 horas. Tá quase pronto. Entrevista maravilhosa com um músico de um duo instrumental, trabalho maravilhoso também deles. Aliás, gente, eu ainda dentro desse prólogo que eu costumo fazer, né, eu preciso dizer a vocês, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, assim, eu tenho uma ciência aguda do privilégio que é trabalhar no que eu trabalho. E assim, sinto uma gratidão imensa, sabe, por estar neste lugar e aprender tanto com pessoas tão fantásticas que eu conheço todo dia praticamente, todos os dias conheço. Claro, né, a gente não se torna amigo íntimo, mas você passa a conhecer a pessoa, aquela face passa a ter um nome, uma história, e todos esses encontros, que são os encontros que acontecem para que eu grave as entrevistas e produza esses programas, eles me ensinam muito. É raro o programa em que eu não aprenda alguma coisa, sabe? Então eu fico assim, maravilhada, e talvez isso tenha contribuído um pouco para que eu tenha me acomodado, né? Também sem me mover muito, sim, profissionalmente falando, mas nossa, não há como negar, né, gente? É algo que todo mundo busca, essa realização, esse prazer, essa paixão, e eu sinto essa paixão, e eu fico assim, encantada no momento em que eu estou entrevistando. Tanto que tem um colega meu que ele é super veterano de rádio, né, e é todo cheio de charme, meio coquete assim e tal. E aí ele virou um dia e falou pra mim, porque ele fica no estúdio do ar enquanto eu tô no estúdio de produção entrevistando. Aí um dia ele virou pra mim e falou assim: Sheila, olhando aqui pelo vidro, parece-me que você se apaixona por todos os seus entrevistados. Aí eu falei: o quê? Falei: não, eu não me apaixono pelos entrevistados, mas eu entendi. Ele disse que eu fico olhando assim com um ar de enlevo para as pessoas, entendeu? E eu morri de rir com aquilo, mas ao mesmo tempo eu fiquei até satisfeita, porque eu falei: é isso mesmo, é exatamente o que eu sinto, é exatamente. Que bom que de alguma forma transparece também, não tem essa conotação, mas talvez eu me apaixone pelo ser humano, né? Pela pessoa, pelas conquistas, pela trajetória, pelo talento, pela disciplina, pelas realizações, enfim, eu me apaixono pela história daquelas pessoas. E se isso transparecer um pouquinho no programa, nossa, já tá demais. Já tá bom demais. Os programas também me deixam muito felizes, porque eles têm uma condução, um andamento que de certa forma é didático, sabe? É didático, assim. Da mesma maneira que eu estou aprendendo, eu creio que o convidado né, levado a ensinar essas coisas mesmas para o público da rádio. Então eu fico muito feliz, porque também grande parte deles é inacreditavelmente generosa. Então eles dividem mesmo, eles falam, eles explicam, eles esmiuçam, eles esclarecem, eles dão dicas, eles, sabe assim, e isso reforça uma crença
uma convicção que eu sempre tive desde criança e que veio de uma fala do meu pai. Meu pai dizia assim: quem sabe mesmo, quem tem valor, não tem que provar nada para ninguém. E também não tem que ter medo, porque tem valor. Então todos têm o seu espaço, né? E que é uma variável daquele dito popular, né? Quem se garante quem tem competência se estabelece, né? Uma coisa assim. E aí eu cresci acreditando naquilo. Por isso eu nunca tive inveja de outras pessoas. Porque eu sabia do meu valor, eu sabia da minha inteligência e eu sempre acreditei. Cada um tem o seu lugar e não tem como você ocupar o lugar do outro também. Assim, o que é para ser a história do outro, você não vai roubar. Assim, mas aí já é uma crença até meio mística minha, né? Ok. Num mundo meio de vale tudo também, isso é questionável, eu sei. Mas voltando, e aí eu sinto um eco dessa fala do meu pai, né? Dessa crença que eu tenho desde criança, quando eu vejo a generosidade dessas pessoas, desses artistas, sabe? Dessa maioria de músicos que não tem medo, não agem como ratos em um navio afundando, sabe? Assim, tipo, nossa, eu tenho que me salvar, e começa a devorar uns aos outros. Não, pelo contrário, não tem medo de compartilhar contatos, dicas, possibilidades, alternativas de trabalho, para se tocar, para conquistar visibilidade. São muito suaves e leves em relação a isso. Gente, minha profunda admiração pelos músicos de Brasília. Assim, eu sou muito apaixonada por esse métier, assim, pelos artistas, pela música, claro, e pelo universo, né, da música do DF. Nossa, só isso é um presente para mim, assim. Ai, tem que ser muito grata, sou muito grata mesmo. Bem, fechando o preâmbulo, né? Fechando esse prólogo. Tô indo para casa também porque estava lá concluindo a edição do programa, mas aquela paquera, aquela pessoa que me surpreende, assim, me surpreendeu, né? Uma coisa muito, muito, muito inacreditavelmente recente, né? 2 dias, sei lá, que a gente se conheceu e ficou, e tá paquerando. Eu vou chamar assim, tá paquerando, né? Me deu um toque, né? Oi, então, tô aqui perto da sua casa, vem pra cá. Aí eu hoje estive na terapia e toquei nesse assunto com o meu terapeuta porque eu tava muito nervosa e é meio patético. Eu reconheço uma mulher da minha idade ficar nervosa com uma paquera, né? Mas o que a gente, digamos, avaliou, né, dessa situação? Olha só como são as camadas de leitura na terapia. Eu cheguei lá e aí a primeira leitura que eu já fazia era a seguinte: fulano, né, meu terapeuta, eu acho que eu tenho muito medo porque o meu padrão antigo era né, era de muita carência, era de estar sempre em algum tipo de relação, de buscar, né, algum tipo de vínculo, algum tipo de ligação, de pular de uma para outra, de fugir das dores, das lacunas, de qualquer dificuldades, inventando alguma relação, sexualizando tudo e erotizando e, enfim, né, e ao mesmo tempo sendo louca. Sendo apaixonante, de acordo com a fala de das amigas que eu rompi, que eu me afastei, né? Mas ela assim: Sheila,
uma vez me disse: você é apaixonante, você é apaixonante. O problema é que com o tempo, com o passar do tempo e com a convivência, você vai se mostrando uma louca. Mesmo que você não seja, eu convivo com você, você não é louca comigo, mas você fica louca com esses homens. Fica doida. E aí, é claro, eles uma hora, né, vão embora. E aquilo, naquele momento, ela não estava sendo maldosa, ela acertou na avaliação dela. E eu percebi. Eu só fui entender o porquê depois, mas era aquilo. Eu percebi naquele momento o grau de autossabotagem, né, que operava quando eu vislumbrava, ou quando já tinha acontecido, a possibilidade de qualquer coisa se tornar um vínculo real. Aí eu ficava louca, começava a sabotar, começava a pirar, começava a infernizar a vida do outro, a minha própria, sei lá o que mais mesmo. E aí, claro, nenhuma relação minha durava mais do que 1 ano. Eu, como já contei em vídeos anteriores, descobri muito recentemente, também na terapia, claro, o porquê disso, e que era uma convicção profunda, né, subterrânea, segundo a qual, se eu estabelecesse um vínculo com alguém, eu perderia a minha liberdade. E a minha liberdade é uma das coisas mais preciosas que existem na minha vida para mim. E eu já paguei um preço muito alto por ela. Preços muito altos por ela. Então eu não conseguia. Alguma coisa que, mesmo que irracionalmente ameaçasse a minha liberdade, eu começava a destruir, né? Bom, então eu cheguei na terapia hoje com essa primeira leitura. Eu tinha esse padrão antigo e tal, trash, e e eu tô com medo, porque eu passei esse tempo razoável, né, só me reconstruindo, me refazendo, me reinventando, renascendo das cinzas, né, e tal. Hoje eu sei que eu sou outra pessoa, eu sei que eu consegui transformar, dar saltos quânticos, assim, saltos qualitativos inacreditáveis, né? Claro que isso pode ter a ver também com o tempo de terapia que eu faço, já que eu acumulo, então isso também construiu uma maturidade, uma capacidade, né, de, no momento atual, eu estar garimpando, digamos assim, camadas muito profundas, né, da psique, emocionais, enfim, de traumas e de tudo, e estar conseguindo reelaborar isso de uma maneira muito importante, né, muito transformadora. Mas o fato é que, apesar de eu ser já essa outra pessoa e não existir perigo de eu cair nesse outro padrão, eu não sei, eu tô muito apavorada. Tô apavorada porque eu não sei se eu sei viver essa relação ou qualquer coisa sadia, né? Assim, eu tô falando, essa relação, porque eu conheci a pessoa há 2 dias, não é isso? Mas assim, qualquer relação que apareça, né? Que aponte no horizonte, se eu sou capaz de viver de uma maneira, essa maneira como eu acho que é a maneira saudável, né? Tranquila, light, de boa, sabe assim, de boísmo, de boa, né? Suave, leve, sem dramatizar, sem transformar num filme de ação, sem virar uma coisa almodovariana, sabe? Isso. Tá. Aí ele, né, avançou um pouco mais e tal, investigou, e a gente fez uma outra análise também. Falou, tá, você já sabe que você não vai reviver aquela coisa, aquela outra loucura. Mas, Sheila, qual a diferença dessa pessoa que você está conhecendo agora e daquele lá do início do ano, que inclusive te fez, que eu tô esclarecendo para vocês, tá? Foi o que desencadeou a série de vídeos confessionais, né? Então, quem assistiu desde o início vai saber. Qual a diferença entre essas duas pessoas, assim? Eu falei, duas diferenças. Uma é que
primeiro ficou me chavecando 2 meses, todos os dias no meu local de trabalho. Então assim, eu tive tempo para elaborar. Eu fiquei tão apavorada quanto. Eu estou agora. Só que, você até se lembra, eu trouxe 3 vezes para o encontro, aquela questão, eu tive tempo para pensar naquilo, eu não sei o que, e até que um momento eu fiz uma escolha. Eu falei, sim, vou permitir que ele se aproxime, vou corresponder a esse cortejo, a essa corte. Então, essa é uma diferença. A segunda é que eu conhecia há 21 anos, era meu amigo, eu achava que jamais me magoaria, me trairia, me sacanearia, blá 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 blá. E então eu me senti, né, mais segura, assim. E, em última instância, aí eu decidi, chegou um momento que eu decidi, sim, vou viver uma relação com essa pessoa, sabe assim? Pronto, passei esse tempo todo só, estou apavorada, sim, mas eu vou viver uma relação com essa pessoa, até porque a pessoa tinha me pedido namoro, né, 2 vezes, então tudo apontava. Aí aconteceu o que aconteceu. Então talvez eu esteja agora evitando, ainda que inconscientemente, inconscientemente, tentando evitar a frustração que aconteceu lá no início do ano, né? De você, de repente, baixar a guarda, se disponibilizar para que acontecesse alguma coisa, e aconteceu um monte de caca, né? Um monte de né? Aconteceram aquelas coisas, né? Aí tá, aí continuamos. Aí ele chega num ponto assim, Sheila, acredito que na história com o seu suposto amigo lá do início do ano, um aspecto é que você achava, que você acreditava que você estava no controle, né? Você se transformou, você vem elaborando há muito tempo, né? Não só essa, outras questões, mas essa também, tal. Então, idealmente já existe toda uma outra referência, né, na sua cabeça, emocionalmente e energeticamente, sobre uma relação, sobre como estar numa relação, estar com uma pessoa, etc e tal. Mas para você se pôr à prova, você lá no início do ano precisou assim meio que de um processo tal para se sentir no controle. Tô no controle, né, de alguma maneira. E agora você não está no controle, como ninguém nunca está quando conhece alguém. Quando se vê de repente diante da possibilidade de estar com alguém, né? E você tá... Então eu acho que mais do que medo, mais do que você evitar frustração e tal, você está se defendendo da possibilidade de alguém te afetar, de alguém chegar em você, de alguém te alcançar, de alguém te tocar, de alguém, né? E aí eu tive que admitir, falei, é verdade, de certa maneira, tem uma coisa que assim, eu tô vivendo a solitude é profundamente confortável. Logo, eu estou numa zona de conforto, né? Com toda a idealização, claro, com alguns questionamentos, às vezes, uma coisa assim de mulher, assim, que tem a ver com o meu, né, com a minha feminilidade, não, sei lá, mas que é um questionamento tipo assim, será que eu ainda tenho sex appeal? Será que, né? Mas na hora H mesmo, lá na rua e nos lugares, eu, fechava, né? Fechada, totalmente assim, alheia e, né? Tirando a paixão platônica pelo príncipe de olhos azuis, né? Então quer dizer que também não, né? Não deixa de ser uma defesa. Assim, você vai e inventa uma paixão platônica por um estrangeiro. Sabe assim, uma pessoa que a possibilidade de você reencontrar é quase nula e etc e tal. Então assim, então ele percebeu todo um mecanismo meu de defesa,
de autoproteção, mas que tá descambando, né, para um exagero, para uma coisa que não faz sentido. Então, em sumo, Sheila, a gente só sabe se a gente está melhor e se a gente sabe viver uma relação, sabe viver, entre aspas, claro, estando numa. A gente só aprende a estar com o outro das maneiras mais saudáveis possíveis, estando com o outro e não teorizando sobre. Chega, né? Sai da teoria, mulher, e vai. No mais, viver o presente, né? Porque esse estado ansiogênico no qual eu entro, ansioso, assim, mas, e aí cria mil desculpas, mil defesas, mil argumentos, mil preocupações, lá, é também uma dificuldade monstruosa de simplesmente relaxar, confiar no futuro, no outro, na vida, sei lá, no que a gente quiser enumerar aqui, e viver. Gente, cheguei. Ótimo descanso para todo mundo. Até mais.